Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? E hoje, na videoaula de hoje, iremos falar sobre equações diferenciais, tá? É uma pequena introdução sobre o que seriam as equações diferenciais e o que elas representam para a gente, tá? Esse assunto, pessoal, é extremamente fascinante, tá? Essas equações são elas que descrevem diversos fenômenos que acontecem na natureza, tá? Fenômenos físicos, químicos, biológicos, sociais também, tá? Então eu listo alguns modelos aqui, por exemplo, movimento de fluidos, fluxo de corrente elétrica, crescimento populacional, ondas, mas tudo que vocês imaginarem, pessoal, a gente consegue criar um modelo e esse modelo é descrito por equações diferenciais, tá? Então o próprio nome já diz, tá, pessoal? A gente vai mexer com diferenciais. Diferenciais significa o quê? Isso lembra derivadas, e as derivadas, tá, significa que a gente está trabalhando com taxas de variação. Então, ou seja, as nossas equações vão envolver derivadas, tá? E não mais umas equações que a gente, de maneira algébrica, consegue resolver algumas coisinhas mais simples, né? Uma equação linear, uma equação de reta. Agora não. As nossas variáveis agora são funções, tá? Iremos em busca de soluções que sejam funções e não apenas números, tá? Agora, em geral, o que essas equações, como que a gente modela, né? Como que funcionam essas equações? Então, eu gosto de dar um exemplo mais ou menos assim. A realidade, né, digamos que existe um problema na nossa realidade, e então o que a gente faz, ou a ciência em geral faz, né? A gente tenta criar um modelo que seja parecido com aquele modelo real. E desse modelo que seja parecido, nós vamos em busca de soluções através de equações matemáticas, né, que descrevam, tá, uma solução que faz sentido naquele problema que é real. Por outro lado, às vezes você modela um problema, acha uma solução, só que quando você vai ver na realidade, essa solução não faz sentido algum, tá? Então o que a gente tem que pensar? Qual é a maneira correta, tá, de modelar um problema real, trazer ele de maneira matemática, tá, para a gente tentar verificar se a solução desse problema também é uma solução, no caso, real, né? Ou seja, na vida real essa solução faz sentido, tá? E assim funciona a ciência, pessoal. É através desses tipos de modelos, de equações matemáticas que a gente vai tentando evoluir e aí vai chegando no que a gente tem nas teorias de hoje, tá? Então foi assim que tanto a física quanto a matemática foram evoluindo, tentando descrever problemas matemáticos usando problemas físicos usando a matemática e vice-versa, tá? Então, vamos começar aqui tentar modelar um probleminha o mais simples possível, né? Então pensem aqui, vamos modelar o problema do crescimento populacional, tá? Então a gente tem o seguinte: considera que o t é a nossa variável que é o tempo, tá? E y de t seria a população, ou seja, a população, independente do que seja essa população, pessoal, pode ser uma população de bactérias ou de pessoas, ou seja, com o passar do tempo, essa população pode aumentar ou diminuir, tá? Mas a gente também pode considerar a variável que seria a taxa de variação dessa população, tá? Uma hora ela pode subir, uma hora ela pode descer, então, ou seja, ela vai ficar variando, né? E a taxa de variação, né, dessa população a gente denota como sendo a derivada, tá, dessa nossa variável que seria a população. E aí se a gente for pegar problemas, digamos aí da biologia, né, é fácil verificar que a variação da população ela é sempre proporcional à população. O que isso significa, né? Ou seja, as interações que existem
da população, ou seja, a taxa de variação, sempre depende dessas iterações entre as populações. Então, ou seja, entre as pessoas, entre os indivíduos que estão ali. Então, ou seja, por isso que tem uma proporcionalidade. Pode ser que aumente, pode ser que diminua. Mas a taxa de variação da população sempre fica proporcional à população. Então a gente pode escrever a seguinte equação, ó, que a taxa de variação da população é uma constante vezes a população. Ou seja, né, é proporcional. A gente tem uma constante qualquer aqui. Aí a gente poderia pensar assim, temos uma equação, ou seja, a derivada da nossa população é igual uma constante vezes a população. Aí eu pergunto a vocês, então qual seria a função, tá? Que quando eu derivo a função, ela é igual a uma constante vezes a própria função, tá? Só para facilitar a ideia de vocês aqui, se eu colocar k igual a 1, eu poderia pensar assim, qual que é a função que eu derivo ela e é igual a ela mesma? Eu acho que vocês já pensaram na exponencial, né? A exponencial, se eu derivar a exponencial, é a própria exponencial. Então, ou seja, pessoal, uma solução, né, para esse probleminha aqui é eu considerar a exponencial de um kt. Ou seja, se eu derivar exponencial de kt, vai dar k vezes a exponencial de kt. Tudo bem? No entanto, pessoal, se eu colocar uma constantezinha qualquer na frente dessa função, então, também não vai alterar nada, né? Ou seja, se eu derivar essa função, vamos fazer aqui a continha com vocês. Se eu derivar essa função, o que eu tenho? A constante aqui eu mantenho, a derivada desse cara vai ser k vezes exponencial de kt. Então eu posso escrever esse carinha como sendo k vezes c de kt, só que isso aqui é a própria y. Então eu tenho que y' é igual k vezes y. Ou seja, eu tenho que isso aqui é uma solução para esse problema. Só que aí se você for analisar, né, pessoal, esse problema, né, eu tenho um problema aqui populacional, e aí a gente está dizendo o seguinte, né, que se você tem que essa constante aqui é positiva, à medida que o t vai crescendo, né, considerando também que essa constante aqui da frente seja algo positivo, né, então a gente tem que, à medida que o tempo passa, a população vai crescendo de maneira infinita. Correto? Ou vice-versa, né? Se você tivesse pegado aqui um K negativo, então você teria que essa população, quando o T vai indo vai crescendo, né? Essa solução aqui vai indo para zero. Então, ou seja, será que esse modelo que a gente montou está correto? Né? Vamos pensar no nosso dia a dia. Será que a população está crescendo de maneira infinita? A gente sabe que não, né? Isso não, é impossível acontecer, até porque não temos recursos para todo mundo. Então, ou seja, a população não vai crescer de maneira infinita, tá? E por outro lado, você pode pensar, será que a nossa população está diminuindo até tender a zero? Aparentemente também não. Então, ou seja, apesar da gente ter modelado um problema de crescimento populacional, esse modelo ele não foi bem elaborado, tá? Porque ao analisar a solução, a gente vê que essa solução não faz muito sentido em problemas reais, né? Então, ou seja, então a gente tem que voltar na nossa modelagem e verificar se é possível colocar mais coisas para melhorar nosso problema, tá? E de fato tem como, tá? Você pode colocar um limitante, só que eu não vou entrar em detalhes aqui, as equações vão ficando cada vez mais complicadas, então aqui é mais um modelo de como encontrar, tá, um modelo equacionando através das diferenciais. Tudo bem? Um outro modelinho que a gente pode fazer aqui é um modelo lá da física, que é o sistema massa-mola. Tá? Então, se eu considerar t o tempo, x de t a posição do sistema,
e dx dt a taxa de variação da posição. Tá? Então a gente sabe o seguinte, né, pessoal? Vou fazer um desenho aqui, rapidinho. Esse desenho diz o seguinte, ó, desenhar esse sisteminha massa-mola. Então digamos que aqui esteja o meu bloquinho, tá? Tem uma determinada massa, e aí aqui eu tenho uma mola que está segurando esse nosso bloquinho aqui, digamos que esteja na posição de equilíbrio 0. Então se eu realizar uma força, né, puxando esse bloquinho, então eu estaria construindo aqui um deslocamento desse objeto, né, de maneira aqui que eu estou puxando ele para cá. Então o que acontece? Na hora que eu estou segurando ele aqui, tem essa força aqui da mola, né, que através da lei de Hooke, a gente sabe que que a força é dada por menos K vezes xt, onde esse K aqui é a constante da mola, né? Mas a gente sabe que aí, se eu soltar esse negócio, a gente sabe pela segunda lei de Newton, né, que a nossa resultante aqui vai ser igual a essa força, que é a força da lei de Hooke, né? E aí a gente tem o quê? Que resultante é massa vezes aceleração, e essa força que a gente tem é menos K vezes xt. Só que, pessoal, só para relembrar um pouco com vocês, a aceleração é a derivada da velocidade. E a velocidade é a derivada do deslocamento, ou seja, a derivada da posição. Então a gente tira que esse A aqui eu posso substituir por a segunda derivada do deslocamento, ou seja, da posição. Então eu tenho que m vezes a segunda derivada é igual a menos k de xt. Tá? Provavelmente vocês já viram toda essa equação. E aí a gente chega aqui m vezes x duas linhas de t, ou seja, passando esse carinha para cá, mais kx é igual a zero. Então, ou seja, eu modelei o meu probleminha aqui com o deslocamento, que é uma equação equação diferencial, né? Onde aqui tenho uma segunda ordem de derivada, né? Tudo bem? E reparem o seguinte, que se, digamos que eu considere m igual a 1, ou seja, a massa do bloco é 1 e a constante da mola também é 1, eu teria, né? Vamos colocar aqui só para vocês verem, eu teria que a minha equação ficaria x duas linhas de t mais x de t igual a zero. Aí eu pergunto a vocês, que função que eu derivo ela duas vezes e depois somo com ela dá zero? Então eu já coloquei uma aqui, né, que seria o cosseno. De fato, se você derivar o cosseno uma vez, ele vai dar menos seno, e se eu derivar mais uma vez, vai dar menos cosseno. Então, ou seja, x duas linhas, ou seja, menos cosseno t, mais a própria função que é o cosseno, dá zero. Eu poderia pensar a mesma coisa, pessoal, se eu tivesse considerado o seno. Tá certo? Então eu teria também esse cara como solução e esse cara como solução do nosso problema. E veja bem, se eu tivesse colocado uma constante aqui na frente, não ia fazer diferença nenhuma essa constante, né? Essa constante também ia aparecer aqui e também ia aparecer aqui, né? Então, ou seja, eu tenho, na verdade, infinitas soluções para esse problema. Tá? É um problema que a gente modelou, eu estou tendo várias soluções para esse problema. Aí a pergunta é, qual que seria a melhor solução para esse problema? Tá? Então, ou seja, para a gente encontrar uma melhor solução, eu precisaria saber uma condição inicial para saber esse valor de C. Tá certo? Então veja bem, aqui ó, por esse sistema também conseguimos montar uma equação diferencial e aparentemente parece que esse modelo é bom. No entanto, ele está nos dando infinitas soluções aqui, né? E a gente não sabe qual seria a melhor solução para esse problema. Tá? Então, pessoal, nosso curso não vai ficar focado nisso, né? Em como modelar problemas. O foco do nosso curso é como encontrar soluções, saber o que é uma equação diferencial, classificá-las, encontrar algumas soluções. Tá? Esse fato de você modelar problemas
É muito bonito, de fato, bastante complicado também, só que não é o objetivo do nosso curso, tá? Então aqui apenas é só para dar uma motivação. E se vocês quiserem ver mais sobre isso, dá uma pesquisada na internet. Tem bastante modelos interessantes de modelos reais dados por equações diferenciais. Tudo bem? Então o foco do nosso curso aqui é ficar um pouquinho mais na teoria matemática das equações diferenciais. Tá bom? Então, só para continuar aqui, a gente pode definir então uma equação diferencial como sendo uma equação que contém as derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes, que a gente chama de equação diferencial. Então, o que significa essas coisas, né? Então, veja bem, eu tenho x, eu estou tentando encontrar x, né, nesse caso, só que esse x depende de uma variável t, que é uma variável independente. O t não depende de ninguém. Agora, o meu x depende de t. Tá certo? Então, por isso, tá? É uma equação que contém as derivadas, tá? De variáveis dependentes em relação a uma variável independente. Quando isso acontece, a gente diz que tem uma equação diferencial, tá? Daí, pessoal, existem dois tipos de equações diferenciais. Basicamente, né, uma equação diferencial ela é ordinária quando a variável independente ela é única, ou seja, temos uma única variável independente. Então, esses dois modelos que eu apresentei para vocês, do crescimento populacional e esse do modelo massa-mola, são problemas de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, ou seja, tinha aqui a equação da massa-mola, aqui tinha o outro sisteminha que eu tinha colocado com vocês do crescimento populacional. Ou seja, temos uma variável que depende apenas de uma única variável independente, que é o t. A mesma coisa acontecia aqui. Quando, pessoal, eu não tenho apenas uma única variável independente, eu tenho mais do que uma, aí a gente diz que a nossa equação diferencial ela é uma equação diferencial parcial, tá? Então, as equações diferenciais parciais vai englobar as derivadas parciais, pessoal, aquelas derivadas que vocês viram aí em funções de várias variáveis, tá? Então as equações vão estar descritas dessa forma, usando as derivadas parciais. O foco do nosso curso, pessoal, é ficar somente nas equações diferenciais ordinárias, tá? Ou seja, que tem uma única variável independente. Não entraremos em detalhes nas equações diferenciais parciais, tá? As equações diferenciais parciais, pessoal, é o que vai englobar a maioria dos modelos matemáticos que existem no nosso mundo aí na realidade, tá? Então a equação do calor, a equação da onda, tudo vai passar pelas equações diferenciais parciais e é o emprego de muitos matemáticos e físicos que existem por aí, engenheiros também, tá? Que tentam resolver problemas usando equações diferenciais parciais. Tá? A gente ter problemas com uma única variável independente são problemas assim, clássicos, né? Não são problemas que vai muito a fundo da realidade. Então as equações diferenciais parciais é a que vão conseguir descrever melhor os modelos, tudo bem? Mas a gente vai ficar só nessas equações diferenciais ordinárias, tá certo? Então seguindo aqui, pessoal, a gente pode dar o que é a ordem de uma EDO. EDO aqui, pessoal, vou falar que é uma equação diferencial ordinária para simplificar, tá? Para não ter que ficar falando toda hora esse conceito. Então a ordem de uma EDO é a ordem da maior derivada da equação. Então, ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma equação y duas linhas mais y mais 3 igual a zero, se eu tiver y' elevado ao cubo mais y a quarta derivada, então vou colocar assim, mais 2
igual a exponencial de x. Então veja bem, esse carinha aqui, pessoal, eu tenho ordem 2. Por quê? Porque a minha derivada aqui é de ordem 2. Esse carinha aqui, ó, ele tem derivada de ordem 1 aqui e derivada de ordem 4 aqui. Repare que eu tenho um 3 aqui, ó, esse cara está elevado ao cubo. Mas não importa, pessoal, o que importa é a ordem da derivada. Então, ou seja, essa aqui vai ter ordem 4. Tá certo? Não importa o que acontece aqui. Tá certo? O que importa pra gente é a ordem da derivada. Tá ok? Então isso é bem simples, tá? E, em geral, pessoal, uma equação diferencial ordinária, ou seja, uma EDO de ordem n, eu consigo sempre escrever ela como sendo uma função que engloba a variável independente e a variável dependente e as derivadas igual a zero. Então, por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu falei com vocês, que era o sisteminha do crescimento populacional, que era dy dt igual a k, ky, o que eu faço? Isso aqui significa que é o y', esse carinha eu passo para cá, igual a zero. Então significa que eu posso chamar esse meu carinha aqui de x, y e y'. Ou seja, eu tenho essa funçãozinha aqui sendo dada por isso. Isso, pessoal, eu posso fazer com qualquer equação diferencial que tenha ordem n. Então, nesse caso, ela tinha ordem 1, então eu vou escrever aqui como sendo a variável independente y, y'. Se eu tivesse de ordem 2, eu ia ter aqui y duas linhas, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, por isso, se eu tenho ordem n, eu vou levar esse carinha aqui até a ordem n igual a zero. Então, repare bem, quantas coordenadas eu tenho? Eu tenho n mais 2, né? Esse aqui eu tenho n, então significa 1, 2, 3, até n, mais essa, então n mais duas variáveis. Tá? E só para vocês relembrarem a notação, né? Y, colocando um parênteses aqui, n, significa que é a enésima derivada de y em relação a x. Tá certo? Então, reparem bem as notações. Por outro lado, pessoal, eu também posso escrever essa mesma equação diferencial dessa forma aqui, ó. Eu pego o termo que tem maior ordem, deixo ele de um lado e passo todo mundo para o outro lado. Tá? E aí eu também posso escrever a minha equação diferencial dessa forma. Então veja bem, essa aqui a gente chama de forma geral, tá? Que eu passo todo mundo igual a zero. E essa que eu deixo o termo de maior ordem de um lado só, eu digo que é a forma normal de uma EDO. Tá bom? Então, assim, só para ficar claro para vocês, né, para a gente não ficar com esse monte de notação, durante o curso, pessoal, a gente vai focar somente nos casos n igual a 1 e n igual a 2, ou seja, teremos uma derivada ou duas derivadas. Pode ser que aconteça alguns exemplos com terceira derivada, mas a gente vai ficar focado em procurar soluções, trabalhar, tudo no caso n igual a 1 e n igual a 2. Tá bom? Então coloquei as definições gerais aqui, mas ficaremos focados só no n igual a 1 e n igual a 2. Tá? Além disso, pessoal, eu falei um pouco de soluções para vocês, né? Então o que é uma solução? Como vocês viram, uma solução nada mais é que uma função que quando eu substituo na equação diferencial, eu tenho que essa equação é satisfeita. Então vamos relembrar aqui, ó. Eu tinha dado para vocês o caso, por exemplo, x duas linhas mais x igual a zero. Então eu falei que se eu pegar x de t igual a cosseno t, a gente chegava que esse carinha aqui, o que ele era? Era uma solução, por quê? Porque se eu pegar esse cara, derivar duas vezes, esse cara vai dar menos cosseno t, e quando eu substituo aqui na função, né? Então ficaria com menos cosseno t,
mais o x de t, que é o cosseno, e esse cara deu exatamente o quê? Zero. Foi satisfeito, tá? Mas eu poderia também, pessoal, escrever essa equação assim, né? X de duas linhas de t igual a menos x. Então, você sabe que x duas linhas é menos cosseno x. Que é quem, pessoal? É menos quem? Menos a nossa solução, que é menos o x de t. Então, de fato, também é satisfeito, né? Essa igualdade que está dizendo que x duas linhas é igual a menos x, de fato está acontecendo, né? X duas linhas é igual a menos x. Tá? Então, uma solução, pessoal, é uma função que satisfaz a nossa EDO. Tá certo? Satisfazer a nossa EDO significa que a gente está substituindo aquela variável y, né, por essa função aí, e ao substituir, isso dá zero, ou satisfaz essa condição aqui de você passar, deixar o termo de maior ordem de um lado só, e você satisfaz essa equação também. Tá certo? Então aqui, ó, vamos fazer um exemplinho só para verificar, né? Ó. Verifique se essa função y 1 sobre 16x à quarta é solução da EDO, que é essa aqui, ó, dy dx igual a x vezes y elevado a meio. Então o que a gente faz, pessoal? Esse carinha aqui, né, eu tenho que y' é igual a x vezes y elevado a meio. Tá certo? Então o que a gente faz? Pega esse cara, qual que é a derivada dele? A derivada dele é derivar esse cara, então é 4 sobre 16 vezes x ao cubo. Isso nos dá 1/4 de x ao cubo. Por outro lado, eu tenho que x vezes y elevado a meio, então é x vezes... Quem é meu y, pessoal? Meu y é 1 sobre 16, x à quarta, elevado a quem? A meio. Então olha que beleza, eu tenho que isso aqui é x vezes... É a raiz disso aqui, né? Vai ficar 4, e aqui fica x ao quadrado. Ao fazer a multiplicação, x ao cubo sobre 4. Então, eu preciso garantir que y' é igual a x vezes y elevado a meio. Só que x vezes y elevado a meio é x ao cubo sobre 4. E y' é x ao cubo sobre 4. Então, ou seja, de fato, esse carinha satisfaz a equação diferencial. E além disso, né, nossa solução está definida em todos os reais. Isso é importante também. Vocês poderiam, né, por outro lado, pegar essa equação e escrever ela como sendo y' menos x y elevado a meio igual a zero. E aí, como vocês já tinham calculado, isso aqui era x ao cubo sobre 4, menos isso aqui também, x ao cubo sobre 4, e de fato isso dá zero. Então vocês podem verificar assim também. Tá certo? Então é muito fácil, pessoal, se você tem uma solução, verificar se é uma solução. O principal problema de tudo é descobrir uma solução, que aí não é uma tarefa simples, que vai ser um dos nossos objetivos do curso, que a gente vai fazer durante praticamente o restante do nosso curso, é ficar em busca de como encontrar soluções, que não é uma tarefa simples, tá? Mas se você tem uma solução, essa solução tem que satisfazer a equação diferencial. Beleza? Aqui eu vou pegar um outro exemplo, que é o seguinte, ó. Note que x de t igual a c1 cosseno e x de t igual a c2 seno são soluções daquela equação que eu falei para vocês, né? Lá no começo do vídeo eu falei que esses carinhas aí eram soluções. Mas, veja bem, pessoal, se eu somar essas duas soluções, vocês podem fazer as continhas e verificar que também vai satisfazer essa condição. Então, ou seja,
eu tenho que essa função aqui, que é um C1 cosseno t mais C2 cosseno seno t, onde C1 e C2 aqui são duas constantes qualquer, também é solução. Mas reparem bem que para cada valor de C1 e C2 que eu coloco, é uma solução para essa equação diferencial. Então, essa funçãozinha aqui que eu estou definindo como C1 cosseno mais C2 cosseno, na verdade me dá uma família, né, de soluções para EDO. Ou seja, para cada C1 e C2 eu tenho uma solução diferente. Tá certo? Então, quando isso acontece, pessoal, a gente consegue dizer que temos uma solução geral da equação diferencial. Como essa equação diferencial aqui, ó, ela é uma equação de ordem 2, então obrigatoriamente a solução geral tem que depender de dois parâmetros, tá? Então, ou seja, a solução geral é uma família de soluções a n parâmetros de uma EDO de ordem n. Então, ou seja, nesse caso ela é uma EDO de ordem 2, então a minha solução geral, que é essa aqui, é uma família de soluções a dois parâmetros, que é o parâmetro C1 e o parâmetro C2. Tá certo? Agora, pessoal, quando eu tenho uma solução que não depende dos parâmetros, tá? Aí eu digo que ela é apenas uma solução particular. O que significa? Que você jogou valores de C1 e C2. Você jogou esses valores, então você está tendo uma solução particular. Ou seja, você não está tendo todas as soluções do problema. Você só está tendo uma solução particular. Então, ou seja, quando a solução não depende dos parâmetros, a gente diz que é uma solução particular. Tá certo? Outra coisa que é importante a gente saber da solução é que o gráfico de uma solução a gente chama de curva integral. Tá? Então vou dar um exemplinho aqui bem simples para vocês relembrarem, para a gente conseguir entender o que é uma curva integral. Então veja bem, considere a equação diferencial que é y' igual a 3. Então, ou seja, qual é a função que quando eu derivo é igual a constante 3? Isso aqui é muito fácil, né, pessoal? É só a gente integrar. Então, ou seja, se esse meu y está dependendo de t, então eu tenho que a minha solução é 3t mais c. De fato, né, quando eu derivo essa carinha aqui, vai dar 3. Então repare que temos uma família de soluções que dependem do parâmetro c, ou seja, depende de um parâmetro só, né? Nossa equação diferencial é de ordem 1. Então as curvas integrais são dadas como abaixo. Então vamos ver. Fazer aqui o que seriam as curvas integrais. Então, ó, pessoal, a nossa solução seria 3t mais c. Se o meu c for 0, a gente tem que uma solução, quando o c é 0, seria 3t. Mas se o c for 1, né? Se o c for 1, eu tenho uma outra solução aqui, que aqui seria o 3t mais 1. 3t menos 1, eu teria outra solução aqui. E assim sucessivamente, né? Para cada valor de c, eu tenho uma solução diferente. Tá certo? Então, ou seja, isso aqui, pessoal, cada uma dessas é uma curva integral. Tá? Quando você escreve tudo isso aqui, pessoal, todas essas soluções, tá? Você pode dizer que você tem toda a família das soluções descritas aqui. Para cada valor de C que você escolhe, você tem uma solução particular do seu sistema, que ou seja, essa solução é uma curva integral do problema. Tá certo? Então é bem simples isso, né? Então vamos seguir. Agora, pessoal, vocês repararam que se para cada C, né, eu tenho
uma solução diferente, então a gente precisa colocar condições iniciais no nosso problema para que eu consiga encontrar uma solução única do meu problema. Tá certo? Ou tentar encontrar uma solução única para o nosso problema. Tudo bem? Então, a gente chama de problema de valor inicial quando uma EDO possui condições iniciais. Então, se a gente tem uma EDO, no caso de ordem n, com n condições iniciais, o que são essas n condições iniciais? Tá? Essas condições iniciais que determinam em um mesmo valor da variável independente o valor da função incógnita e de suas derivadas. O que significa tudo isso aqui que está escrito, pessoal? Significa o seguinte, ó, vou colocar aqui num exemplo. Se o seu n for igual a 1, ou seja, a gente está trabalhando com uma EDO de ordem 1, a gente tem uma EDO de ordem 1, ou seja, y' é igual a f de xy, onde o y aqui depende de x, e o y num ponto x0, que seria a condição inicial, é igual a um valor y0. Tá? Ou seja, isso aqui seria a nossa condição inicial. Se o nosso n é 2, então eu tenho o seguinte, eu tenho uma EDO de ordem 2, tá aqui a nossa EDO, e aí eu preciso colocar duas condições iniciais. Então, onde eu colocaria essas condições iniciais? No y, num ponto x0, que tem que dar um y0, e a derivada da função nesse mesmo ponto x0, tá? Tem que dar um outro valor y1. E assim sucessivamente. Se eu fosse para n igual a 3, teria uma EDO de ordem 3 e 3 condições iniciais, onde no próximo caso eu teria y duas linhas num x0 é igual a um y2. Tá certo? Então isso é um problema de valor inicial. Tá? Então aqui eu vou pegar um exemplinho, né, que a gente até já viu. Então vamos considerar um problema de valor inicial, que seria o quê? Uma EDO de ordem 2, que é aquela EDO que a gente viu do sistema massa-mola. E aí agora eu estou colocando duas condições iniciais. Y no 0 é igual a 2 e y' no 0 é igual a 0. Mas a gente sabe que essa equação diferencial aqui tem como solução geral toda essa equação aqui, ó, toda essa solução. E aí, com as condições iniciais, pessoal, eu quero determinar o que seria uma solução particular do nosso problema, né? Ou seja, uma solução do nosso problema, ou seja, estaríamos encontrando quem é C1 e quem é C2. Tá? Então, como que a gente faz isso? Olha, se você colocar, se você já tem a solução da equação diferencial, basta você fazer o seguinte. Se eu tenho a solução, e ali a solução ele está dizendo que o y no 0 é igual a 2, o que é y no 0? É C1 vezes cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Correto? Ou seja, eu tiro que isso aqui é C1, seno de 0 é 0, só que y no 0, pessoal, ele está dizendo que é 2. Então eu tiro que o meu C1 é 2. Direto. E depois ele diz que a derivada da solução no 0 tem que ser igual a 0. Qual que é a derivada da solução? A derivada da solução é C1 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, mais C2 derivada do seno, que é cosseno. E aí eu tenho que minha condição inicial, ou seja, y' no 0, eu substituo aqui, vai ficar menos C1, seno de 0, mais C2 cosseno de 0. E olha só o que isso aqui vai nos dar, pessoal. Isso aqui é 0, C2. E veja, y' no 0, ele já está nos dando que é 0. Então, a gente tira que C1 é 2
e que C2 é zero. Ao fazer isso, pessoal, eu substituo C1 e C2 aqui, tá certo? E eu tenho o que seria a solução do meu problema de valor inicial. Olha só, eu tenho que y de t é igual a 2 cosseno t. E veja bem, 2 cosseno t é um carinha que satisfaz a equação diferencial. Além disso, ele satisfaz a primeira condição inicial e também satisfaz a segunda condição inicial. Tá certo? Então, toda vez que a gente coloca condições iniciais no nosso problema, a gente vai estar em busca de uma solução particular que resolve esse problema de valor inicial. Tá certo? Então, pessoal, era isso, a parte inicial de equações diferenciais. No próximo vídeo a gente vai focar nas equações de ordem 1 e ficaremos trabalhando bastante exemplo de equações onde a gente consegue encontrar soluções. Veja bem que todo esse vídeo eu apenas apresentei soluções e não apresentei a maneira de como encontrar essas soluções. Tá? A gente vai conseguir garantir no próximo vídeo que toda vez que a gente está numa EDO de ordem 1, com algumas condições sobre as funções, tá? E dentro de um problema de valor inicial, a gente sempre consegue ter solução. O problema é como encontrá-las, tá? Então, eu sugiro a vocês agora, pessoal, dá uma olhada no link no Moodle, tá? Lá eu coloquei 2 sequências de vídeo da USP e da Unicamp, com aulas bem grandes, bem completas sobre as equações diferenciais, e eu acredito que vai complementar muito, tá? O assunto de vocês, e vale a pena muito vocês estudarem por lá. É um vídeo totalmente e muito mais completo do que isso que eu estou apresentando para vocês, tá? Então sugiro muito bem que vocês dêem uma olhada lá e também fazer a lista de exercícios para reforçar o conteúdo, tá bom? Então espero que todos estejam bem e vejo vocês no próximo vídeo ou na aula de atendimento.